Boa noite, meus irmãos do SEAG. É um prazer novamente estar aqui falando com vocês. Apesar de estarmos ainda distanciados, essa comunicação é de extrema importância para que a gente venha estreitar esses laços. E essa noite nós escolhemos um tema bastante interessante, o altruísmo na convivência da casa espírita. E o porquê dessa escolha? Aproveitando esse período agora de isolamento, né, revendo algumas leituras, me passou em minhas mãos um livro, né, e uma das histórias que se encontrava nesse livro era a história de dois garotos que moravam numa fazenda e numa manhã de um determinado dia eles saíram a passear quando um deles, de repente, encontrou num canto da estrada uma roupa bastante velha, usada, uma bota furada. E rapidamente eles olharam para o campo, era um campo de milho, e eles avistaram um senhor trabalhando, um senhor esfarrapado, uma aparência muito magra, e um deles resolveu fazer uma brincadeira, virou para o outro e disse: por que tal nós escondermos esse sapato, essas botas? E o mais velho parou, pensou: não, eu não acho muito legal isso. Esse pobre homem já não tem quase nada. Como seria ele retornar para sua casa sem as suas botas? Ele pensou mais um pouco e falou para o menor: que tal nós colocarmos uma moeda de prata, $1 de prata, em uma de suas botas? O Major falou: poxa, acho uma coisa muito interessante. Vamos colocar uma moeda de $1 de prata em cada uma de suas botas. E eles fizeram isso e se esconderam num canto da estrada, atrás de umas moitas, esperando que aquele velho homem largasse o seu trabalho. Ao largar o trabalho, o homem se dirigiu para trocar as suas roupas e calçar as suas botas. Quando de repente ele enfiou o pé em uma das portas, ele sentiu algo duro incomodando os seus pés. Ele retirou e viu que tinha $1 de prata. Olhou de um lado para o outro, viu que não tinha ninguém, colocou a outra bota. Quando ele colocou novamente a outra bota, ele sentiu novamente uma fisgada em seu pé. E nisso ele verificou que tinha uma outra moeda de prata de $1. Ele levantou, olhou para um lado, para o outro, e de repente as suas lágrimas começaram a descer do seu rosto. Ele se agachou, se ajoelhou e orou a Deus, agradecendo por aquela dádiva, em razão da sua mulher se encontrar muito doente e seus filhos não terem o que se alimentar. Agradeceu muito por aquelas pessoas que fizeram aquela caridade. Pegou as suas coisas e seguiu em frente. Os meninos esperaram que eles sumissem da estrada, saíram do seu esconderijo e começaram a caminhar em direção à sua casa. Quando de repente o mais velho falou para o mais novo: você sentiu o amor te tocar? Meus irmãos, é dessa forma que o altruísmo funciona. Quando ele nos toca, nós esquecemos qualquer entrave, qualquer atitude egoísta e pensamos em fazer o bem para alguém. Então, voltando à nossa reflexão, no meado do século XIX, o filósofo Kant, ele cria a teoria positivista, ou filosofia positivista, né? Ela é baseada principalmente em cima do cientificismo. Na época, a ciência predominava
saímos do iluminismo, né? Entrava numa era onde os grandes cientistas, né, se colocavam acima de qualquer coisa. E Kant ele estava nessa linha, e dentro disso ele cria algumas palavras, entre elas o altruísmo, né? Que nada mais é uma palavra para ser contrária ao egoísmo e ao individualismo. Mas a ideia nossa aqui não é discutir as teorias positivistas, né? É importante, sim, falarmos um pouco desse pilar da doutrina espírita, a caridade. Tanto que Kardec nos coloca como uma das máximas do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Isso porque quando queremos praticar a caridade, a verdadeira caridade que foge aos moldes materialistas, nós fugimos da maior chaga da humanidade, que é o egoísmo. E é o que é verdadeiramente, tá? Ou seja, é o que nos atrasa verdadeiramente em termos de evolução, em razão de sempre nos colocarmos no centro do universo. E para que possamos praticar a caridade, temos que entender que o centro do universo é a coletividade. Logo, quando colocamos que fora da caridade não há salvação, e ao praticarmos a caridade, saímos do egoísmo, partindo para o altruísmo. Essa é a parte mais importante da nossa evolução. Entender que o próximo, mesmo distante, e mesmo sendo inimigo, merece o nosso perdão. Não podemos esquecer que somos perdoados constantemente pela justiça divina. Mesmo errando por diversas vezes, perdoar sempre e praticar a caridade é um princípio básico da evolução. Bom, gente, nesse slide a gente vai conversar um pouquinho sobre o altruísmo e a convivência dentro de uma casa espírita e também sobre alguns pensamentos de Kardec em relação a isso. Porque já em 1862, de alguns pronunciamentos nas cidades francesas, Kardec já falava sobre atendimento fraterno. E ele coloca algumas diretrizes, né, em relação a como proceder dentro de uma casa espírita sobre determinados assuntos e como receber os irmãos que ali chegavam. Kardec também ele nos mostra o seguinte, que o conhecimento do espiritismo traz inúmeras consequências para a vida do ser humano. Ele diz também que o conhecimento da doutrina não só ajuda seus adeptos a entender melhor os mecanismos do universo, mas também é capaz de torná-los mais felizes. Kardec nos coloca com segurança que nas relações sociais, o fator essencial, que é um fator essencial para a felicidade. Isto nos ajuda a compreender o papel que a boa convivência tem em nossas vidas. Conseguimos observar o princípio do bem conviver no conceito de caridade estabelecido pelo Cristo. Na questão 886, os Espíritos nos esclarecem que a caridade entendida por Jesus se tratava de benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Esta já mostrava o caráter da boa convivência e da segurança nas relações sociais. Ainda reforçando, no Livro dos Espíritos, na questão 298, os mentores espirituais nos dão a ideia de que os males humanos nascem da discórdia entre os homens, principalmente pela chaga do egoísmo, e que os espíritos superiores têm como fonte de suprema felicidade o amor que nos une. A arte de bem conviver
é um passo essencial para a construção de um mundo feliz. É a oportunidade que temos de experimentar em parte a felicidade que os espíritos mais elevados têm em mundos superiores. Mas Kardec, ele nos coloca também algo de extrema importância. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 4, quando ele fala: quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Kardec, ele deixa bem isso claro, que a felicidade ainda não é desse mundo. Nós vamos ter que ter um crescimento moral muito grande para chegar perto dessa felicidade. E essas relações sociais, para que isso ocorra, é de extrema importância. Nesse slide, a gente tenta ressaltar aqui que nós, espíritas, frequentadores de uma casa, precisamos ter como foco o primeiro grupo cristão de convivência, que foi Jesus com seus apóstolos. E não foi fácil para Jesus, porque na maioria das vezes, nos grupos sociais, os indivíduos fecham-se, parecendo temer a evasão de estranhos, que lhes possam perturbar os hábitos e as ambições. Aquele grupo que o mestre conduzia não era diferente. Tratava-se de criaturas humanas com suas grandezas, mas também com suas limitações, para não dizer misérias morais. Então, o que o mestre fez? O mestre trabalhou no grupo, o mestre ensinou ao grupo para que eles pudessem levar a mensagem de sua palavra, a boa nova. Isso foi o que Jesus fez. Nós, dentro de uma casa espírita, precisamos ter muita atenção àquelas diretrizes que Kardec nos colocou. O acolher os irmãos que chegam à casa espírita, o consolar, esclarecer e orientar. Lembrando que dentro de uma casa espírita, nós recebemos irmãos com todos os problemas possíveis. Irmãos padecendo da doença, da falta de emprego, da calúnia, dos problemas familiares, as drogas e tantas outras coisas. Mas uma casa, ela tem a obrigação de seguir aquelas diretrizes. Porque todas as diretrizes que Kardec nos coloca são diretrizes que nos levam à caridade. E quando a gente agrega o somatório dessas caridades, nós estamos bem mais próximos do altruísmo. Então é importante trabalharmos o tempo todo esses pilares, vamos dizer assim, né, que Kardec nos colocou. Não podemos fugir em nenhum momento disso. O acolhimento é a porta de entrada para a boa convivência.
Se nós percorremos o nosso olhar pelos evangelhos, veremos o quanto Jesus foi acolhedor. Dentro de casa, pais, filhos, marido e mulher necessitam diariamente acolher uns aos outros. Acolhimento também é atitude de amor. Como seria bom se, ao chegar em casa do trabalho, o pai, cansado, com a cabeça cheia de preocupação, ouvisse dos seus filhos: Oi, pai, seja bem-vindo. Como você está? Como foi seu dia? Está com saudades? Ou até mesmo um beijo no rosto. Ou vice-versa, né? Se os filhos chegarem da escola, uma vez aquela cobrança, como é que foi a nota? Fez os deveres? Perguntar para ele como foi seu dia na escola, como estão as coisas, a aula foi boa, e vai por aí, né? Eu fico pensando o seguinte: se uma pessoa importante viesse nos visitar, vou imaginar se Jesus viesse nos visitar a nossa casa, o que nós deveríamos fazer? Nós vamos arrumar toda a casa, dar o maior trato possível, limpar, fazer uma boa refeição, preparar um quarto para recebê-lo, né? Acho que todos nós faríamos isso. Mas isso tem que ser feito com qualquer um. Porque, na verdade, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E quando nós acolhemos qualquer pessoa, estamos acolhendo o próprio Cristo. Então, esse procedimento, tá, é de extrema importância, porque o acolhimento, ele além de aproximar as pessoas, fortalece os laços. E o que a gente vê? Que é cada vez mais comum as famílias se isolarem devido à inclusão da tecnologia, como as redes sociais, as aplicações de mensagem instantânea e outras coisas, né? Quando você está conversando com alguém, tratando de um assunto importante, algum problema, e essa pessoa puxa do bolso o celular e começa a mexer, com certeza a gente passa a ficar incomodado e procura uma maneira logo de encerrar a conversa em razão de não estarmos sendo bem recebidos. É importante que a gente preste bem atenção nisso, porque nós fazemos isso às vezes conscientemente ou inconscientemente. Qualquer um de nós pode repetir esse mesmo equívoco, que a ferramenta da tecnologia é excelente, mas se não tivermos equilíbrio no uso, podemos nos prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Então precisamos fazer um esforço de sermos bons espíritas, de semear a semente do acolhimento em nossa casa e demais ambientes. E quando a gente fala o acolher na nossa casa espírita, não é só o acolhimento daqueles irmãos que estão chegando. Mesmo aqueles que já frequentam a casa, às vezes, nos passa despercebido que eles também estão precisando ser acolhidos. Na maioria das vezes, nós chegamos a uma casa espírita pela dor. E lá nós aprendemos, nos educamos, nos cuidamos e vamos melhorando. Mas não quer dizer que não possamos ter uma recaída. Então é de extrema importância que todos que convivem dentro dessa casa espírita
Observe, ou melhor, se observe, porque por diversas vezes vamos precisar de um aconselhamento fraterno, de um socorro, porque nós estamos ainda nessa condição. Então, como está escrito no slide, o acolhimento é mais que preparar ou fazer algo para a pessoa acolhida. O acolhimento passa pela escuta atenta, pelo olhar, pelo sorriso, o aperto de mão, o abraço aconchegante apertado e até por uma ou mais horas de oração. Então, meus irmãos, o acolhimento é algo essencial na casa espírita. Precisamos entender que acolher é caridade. Caridade. E quanto mais próximo estivermos da caridade, mais nós estaremos caminhando para o altruísmo. Nesse slide a gente começa a falar aqui do aconselhamento. O aconselhamento, numa casa espírita, precisa ser tratado com muito cuidado. Até mesmo porque o melhor conselho é ajudar a pessoa a encontrar a resposta dentro de si. É assumir a responsabilidade por suas escolhas. Dessa forma, o amadurecimento e a evolução acontecem de forma real. Ou seja, a melhor coisa que nós podemos fazer quando aconselhamos alguém é levar essa pessoa à reflexão e que ela faça a sua própria escolha. Eu me lembro muito bem de uma passagem que eu tive com um ex-aluno meu, um menino extremamente carente, mas muito estudioso, muito estudioso. E ele teve êxito nos seus concursos. Ele passou para as 3 escolas militares, o Exército, Marinha e Aeronáutica. Era um menino muito simples, muito humilde. Ele era criado pela avó. E ele chegou em determinado dia, me procurou e colocou o seguinte: professor, eu preciso de um conselho. Eu falei para ele, se eu puder te ajudar, né? Ele, o senhor sabe que eu me esforcei, estudei, né? Eu consegui passar nos concursos, eu consegui êxito nos 3 concursos. E eu estou numa dúvida muito grande em saber a escolha que eu faço. E ontem eu conversei com minha avó, e minha avó, ela escutou atentamente o que eu falei, e no término da conversa, minha avó falou o seguinte: meu neto, faça o seguinte, ao deitar, faz uma prece para a Virgem Maria e peça que ela lhe oriente. Eu entendi o que a avó colocou, achei que a avó foi extremamente, vamos dizer assim, inteligente na sua resposta, porque primeiro que ela não tinha condições de explicar para o seu neto nada sobre aquelas escolas militares. E o que eu fiz? Eu falei sobre cada escola para ele. Falei sobre a escola da Marinha, que era o Colégio Naval na época. Falei sobre a EPICAR, que era da Aeronáutica. E falei, na época, sobre a SpaceX. Detalhei toda a rotina, qual era o procedimento, como o aluno era avaliado cada término do ano letivo, né? Coloquei uma série de coisas para ele, mostrei os obstáculos, né? Tudo. E ao término dessa conversa, que foi uma conversa longa, né? Ele virou para mim e falou assim: professor, muito obrigado. Eu estou hoje
já consciente da decisão que eu vou tomar. Eu falei, pô, muito bom, espero que você tenha sucesso. E ele levantou, ao sair, ele parou, virou e olhou para mim. Mas eu não vou deixar, de hoje à noite, fazer o que minha avó pediu. Eu vou orar para a Virgem Maria e pedir que ela me auxilie. Bom, esse é um aconselhamento que todos nós devemos pedir. Toda vez que estivermos diante de uma situação, de uma indecisão, tá? Que nós oremos aos nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, a Jesus, para que ele possa nos orientar. Nós oremos sempre, em qualquer situação. É o melhor aconselhamento que nós podemos ter. E é evidente, o esclarecimento é algo de muita importância. Quando nós nos esclarecemos, melhor nós vamos decidir. Então, dentro de uma casa espírita, a conversa é extremamente salutar para que a gente possa serenizar, amenizar, tranquilizar o irmão. Mas que nós possamos também esclarecê-lo, mostrar para ele que algo de extrema importância dentro da casa espírita é o estudo doutrinário. À medida que nós estudamos, nós vamos adquirindo um maior conhecimento intelectual e, em cima disso, amparado também por Jesus, conseguimos tomar as nossas decisões com maior serenidade, com maior certeza. Então, a gente precisa estar sempre atento às questões do aconselhamento e do esclarecimento. Tanto que no slide a gente coloca o esclarecimento da seguinte forma. Mostra que a luta não é fácil para transformarmos maus hábitos. Devemos sempre buscar os sentimentos mais puros, como o amor e a solidariedade. Pois somente dessa forma seremos melhores e mais felizes. Só assim seremos capazes de nos preocupar com os outros. Mas tal conquista exige perseverança e vontade em vencer os instintos egoístas ainda tão enraizados. Isso é puro altruísmo, né? Quando a gente começa a mudar os nossos hábitos devido ao esclarecimento, ao estudo, e a gente começa a aflorar em cima disso sentimentos puros, como amor, solidariedade, voluntarismo, a gente começa realmente a caminharmos para a felicidade. E à medida que nós caminhamos para essa felicidade, nós vamos vencendo esses instintos egoístas. Estão tão enraizados ainda dentro da gente. Então, dentro da casa, nós, irmãos espíritas, que convivemos ali, precisamos sempre nos estar esclarecendo, sempre procurando esclarecimento. E a partir daí, a orientação. Porque o mestre, né, Kardec, mestre, devido ao seu grau de professor, nos colocou o seguinte: fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, e à medida que eu vou de encontro a essa caridade,
eu vou me tornar, com certeza, uma pessoa altruísta. Uma pessoa que vai estar sempre visando o próximo. É lógico, nós estamos ainda muito longe de praticar um altruísmo como Francisco de Assis, como o próprio Chico Xavier. Precisamos ainda caminhar muito. A estrada é longa, mas já iniciamos. Então, que a gente possa ser o mais fraterno possível, que nós possamos nos unir o máximo e buscarmos tudo aquilo de bom que nós encontramos dentro da doutrina e revertê-la, reverter para o próximo, para aquele que está mais necessitado. Então, meus irmãos, que a gente possa aproveitar alguma coisa dessa reflexão, que ela foi feita com todo amor, e que possamos levar, no dia a dia um pouco desses esclarecimentos que aqui foram colocados hoje, lembrando de algumas passagens aqui que foram citadas, que o caminho é esse. Hoje, a sociedade já clama por pessoas altruístas. A sociedade hoje já pede pessoas solidárias, pessoas que estão em engajamentos voluntários. Isso é de extrema importância. A gente está num mundo ainda de provas e expiações, mas nós já estamos transitando. E, em função disso, precisamos cada vez mais buscar as nossas melhores. Que a gente possa estar envolvido sempre pelo Mestre Jesus. E obrigado mais uma vez pela atenção de todos.